Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E quando você pensa no desenho do Batman Bravos e Destemidos, você geralmente pensa, nas suas tiradas cômicas, nas frases engraçadonas, nas grandes referências lá dos quadrinhos, dos primeiros quadrinhos da DC. Mas hoje nós vamos lembrar um dos episódios mais sombrios desse desenho e que tem uma carga dramática surpreendente quando você pensa que nós estamos vendo esse desenho. Pois é, esse é um episódio que eu considero um clássico absoluto do Batman e um dos melhores episódios contando todas as animações do Batman. Não tô exagerando aqui, vocês vão entender por quê. Tudo isso depois da abertura. E galera, se antes de começar o assunto principal desse vídeo, você já sabe, é hora de deixar aquele bate-like e também aquele bate-comentário que nos ajuda bastante aqui no YouTube. Deixa aqui nos comentários se você é fã do Batman Bravos e Destemidos e se você já sacou qual episódio você acha que eu tô falando de hoje. E bem, dado esse recado, o episódio que nós vamos comentar hoje se chama Justiça contra a Vingança e foi exibido durante a segunda temporada do desenho do Batman Bravos e Destemidos. E como eu disse ali na abertura, esse episódio é considerado como um dos melhores episódios do Batman em todas as animações e também como o melhor episódio do Batman Bravos e Destemidos. Mas por que esse episódio é tão bom? Dá uma olhada só na sinopse dele. A história mostra o Batman descobrindo a identidade do homem que matou seus pais, Joe Chill, e sai numa busca para encontrá-lo. Na sua jornada, o Homem-Morcego é visitado por duas entidades, o Vingador Fantasma e o Espectro, que guiam um herói para descobrir qual caminho ele irá escolher no seu conflito com Chill, justiça ou vingança. E assim, por envolver esse trauma tão profundo no Bruce, não se admira que esse episódio realmente tem um tom mais sombrio do restante dos outros episódios dessa animação. Essa história começa com uma cena que nós conhecemos muito bem. Os Waynes acabando de sair de uma sessão do clássico filme do Zorro. O jovem Bruce Wayne está mega empolgado e pergunta aos seus pais se ele pode ser o Zorro. Enquanto ele corre na frente, uma figura armada emerge das sombras e exige o colar da Marta. Ele atira primeiro no Thomas, quando ele tenta intervir, e depois na Marta. Aqui tem uma edição fantástica, que é do brilho dos disparos se transformando na vela ao lado da cama do Bruce, onde ali ele realiza o seu juramento de combate ao crime. Em seguida, nós vemos uma montagem do Bruce aperfeiçoando sua mente e corpo e finalmente assumindo a identidade do Batman, mas aqui com as luvas roxas da sua aparição clássica. Essa introdução é fantástica por vários motivos e tem só 5 minutos. Todo esse segmento da origem do Batman tem uma forte influência visual da primeira vez que foi contada a origem do Batman nos quadrinhos. Se você pegar essa imagem do Bruce fazendo seu juramento ali do lado da velhinha, ou depois do Bruce levantando aquele peso, ou depois ele com aqueles frascos com produtos químicos, isso vem direto da primeira vez que foi contada então a origem do Batman, na Detective Comics número 33. Foi quando numa página, o Bill Finger ele escreveu essa primeira origem do Batman com os pais dele morrendo, ele fazendo essa promessa e ele aperfeiçoando o seu corpo e mente. É uma homenagem muito legal que essa animação faz nos seus primeiros minutos. Só que agora entra o elemento fantástico desse episódio. Duas figuras onipotentes, o Vingador Fantasma e o Espectro, aparecem em frente a uma balança moral onde estão os heróis e vilões da DC, que fica perdendo entre vingança e justiça. O Espectro insiste que deve haver a vingança para deter o mal. Já o Vingador Fantasma insiste que o Batman não pode se transformar em pura vingança, mas o Espectro avisa que eles estão lá para assistir a um momento crítico na vida do Batman. Ele oferece uma aposta. Se o Batman matar o homem que matou seus pais, ele ganhará o Cruzado Encapuzado como seu novo usuário. Se o Vingador Fantasma vencer, o Batman estará livre para seguir o seu próprio caminho e continuar protegendo aqueles sem proteção, sempre lutando pela justiça. Ou seja, aqui nós temos uma aposta de dimensões cósmicas, envolvendo duas entidades poderosíssimas da DC. E eles, ao longo desse episódio, vão ter um contato direto com o Batman. Eles vão ser tipo aquelas vozezinhas da consciência, sabe? Que uma diz pra ir para um lado e outra diz pra ir pro outro. E isso vai ser interessantíssimo de se ver na animação. A história volta para um tom mais sério, com um padre visitando um criminoso que está à beira da morte. O grande ex-chefão do crime, Leo Moxon. Ele pergunta se o Moxon
Moxon tem algo a confessar, e o criminoso se gaba de como comandou o crime de Gotham por quase 40 anos. Finalmente ele confessa que foi ele que contratou um assassino para matar Thomas Wayne, e menciona que ele não deveria ter matado a Martha também. O padre fica exigindo o nome do assassino, insistentemente, e quase perdendo a calma. E o Moxon se pergunta por que ele tá tão interessado. Mas o chefão concorda em falar, e só consegue sussurrar a palavra tio antes de morrer. O padre sai da prisão e tira suas roupas, revelando ser o Batman disfarçado. É o Batman mestre do disfarce. E aqui já dá pra ter alguns indícios que o Batman, ele tá perdendo mais a calma com facilidade. Ele tá agindo de forma diferente dos outros episódios da animação. Um detalhe interessante é que esse Lee Moxon, né, que é mencionado aí como grande chefão do crime, ele realmente apareceu nos quadrinhos lá da Era de Ouro do Batman. E na continuidade dos quadrinhos daquela época, foi ele que realmente contratou o Joe Chill pra matar, né, o Thomas Wayne. Mais uma referência aí dos quadrinhos desse episódio. Em seguida, estamos em um bar com vários criminosos, que se reuniram para homenagear esse chefão Moxon. Mas o Batman chega ali e interrompe esse momento tocante deles. Ele captura um deles e exige saber quem matou os Waynes. Só que mais criminosos atacam, e o Batman os derrota facilmente. Ele começa a perder o controle contra o capanga, e uma voz em sua cabeça sugere que ele se contenha. O Batman solta o bandido e é revelado que aquela voz era do Vingador Fantasma. O Vingador avisa que o Batman está perdendo o controle e oferece a ele uma memória dos pais do Bruce. E agora vem uma referência aí dos quadrinhos da Era de Prata do Batman que é muito braba, que é da revista Detective Comics número 235, que tinha uma história que era chamada de O Primeiro Batman. E é revelado lá que esse primeiro Batman foi o Thomas Wayne. Mas não é o Thomas Wayne lá do Flashpoint que vocês estão pensando não, tá? O Vingador transporta eles para mais de 30 anos no passado, e um baile de caridade que é a fantasia. Os Waynes aparecem lá, fantasiados, e o Vingador explica que o Batman até pode interagir com eles, mas não pode alterar o passado. O Batman, vendo a fantasia de morcego do seu pai, se lembra de que ele tomou esse visual como inspiração de quando ele virou o Batman. Thomas e Martha se apresentam, e o Batman, num momento muito tocante, abraça sua mãe muito forte, e fica alguns segundos nesse abraço. Putz, mano, ver o Batman, né, encontrando seus pais de novo e podendo dar esse abraço na Martha é bastante tocante. E sim, essa fantasia do Thomas Wayne que vocês estão vendo, né, de morcego, era como eu falei que apareceu nessa revista Detective Comics lá da Era de Prata. Onde o Batman, nessa história, realmente fala, assim como ele disse aqui nesse episódio, que ele talvez lá no subconsciente dele pegou de inspiração essa fantasia do pai dele para depois criar o Batman. Só que nesse momento da festa, o chefão Moxon, agora mais jovem, aparece ali com seus capangas e invadem essa festa para roubar as doações. Aí rola uma parceria do Batman com seu pai Thomas e eles atacam os mafiosos. Um homem que o Batman reconhece pelo olhar como o assassino dos seus pais agarra Martha e o Moxon vai atrás do dinheiro. Trabalhando juntos, o Batman e o Thomas derrubam uma decoração que, veja só, é de um morcego gigante que cai em cima do Moxon. Mas o assassino que o Batman queria pegar acaba fugindo. E pra quem achou estranho, né, esse Thomas Wayne combatendo o crime, né, lutando contra os capangas, realmente vem da bizarrice dessa revista, né, da Era de Prata, que o Thomas realmente acaba combatendo o crime nessa festa. E ele ajuda a prender nessa história, né, esse chefão do crime que é o Lee Moxon. E é isso então que faz, né, esse chefão do crime querer então depois eliminar o Thomas Wayne. Por esse motivo da vingança. Quando o Batman começa a perseguir esse assassino, ele se encontra em um vazio negro. Agora quem aparece ali é o Espectro. E ele pergunta o que o Batman fará quando encontrar esse assassino. O Batman admite que não sabe e se pergunta por que o Espectro nunca revelou a identidade desse assassino para ele. O Espectro não responde, ele apenas gesticula e o Batman agora se vê na penitenciária de Blackgate de novo no passado. O assassino Joe Chill vem fazer uma visita e o Batman percebe que é ele. E aí vem uma passagem muito impactante. O Espectro pergunta se ele já viu esse homem antes e o Batman responde: todas as vezes que eu fecho os olhos. Todas as vezes que eu fecho os olhos. Ui, rapaz, essa foi pesada, pegou no coração mesmo. Lembrando que a gente tá vendo o episódio do Batman Bravos e Destemidos.
O Batman, ainda no passado, observa enquanto Moxon ameaça o tio por tê-lo abandonado no roubo da festa. O tio, para querer provar a sua lealdade, sugere ir atrás do Wayne por vingança. O chefão concorda, mas ele apenas diz para fazer parecer um acidente. Depois de reviver essa memória, o Batman se pergunta onde estava a justiça e exige que o Espectro o leve para a Batcaverna. Eles voltam para o presente e agora, sabendo quem é o Joe Chill, ele o consegue rastrear. O Espectro pergunta o que ele vai fazer e o Batman só diz que esse caso vai acabar antes do amanhecer. O Batman, analisando seu banco de dados, descobre que o Joe Chill atualmente vive da venda de armas ilegais para os supervilões de Gotham. Em um armazém, o tio está fazendo um leilão de uma super arma sônica para vários vilões famosos do Batman, entre eles o Coringa e o Duas Caras. Assim que ele demonstra o poder da arma, os vilões começam a fazer lances, mas são interrompidos quando o Batman joga uma granada de gás entre eles. Os vilões atacam, mas o Batman vai derrotando cada um, usando a fumaça como cobertura. Numa cena de luta bem legal, o tio tenta fugir, mas o Batman facilmente o encurrala e o desarma. E agora vem a grande revelação desse episódio e uma das melhores cenas dele. O herói acusa o tio do assassinato dos Waynes, para o choque dele. O mafioso pergunta como ele poderia saber sobre algo que aconteceu tantos anos atrás. O Batman diz a ele que sabe porque ele estava lá, porque ele é o filho do homem que o Joe Chill assassinou. Ele sabe de tudo isso porque ele é Bruce Wayne. E enquanto ele diz isso, ele remove o capuz do traje. E isso é muito impactante aqui no desenho, pois é a primeira e única vez que nós podemos ver o rosto do Bruce Wayne na animação. E realmente fez total sentido ele mostrar o rosto só nesse episódio, porque é uma busca muito pessoal que o Bruce está fazendo aqui. E é realmente uma cena muito intensa, principalmente se você pega toda a fotografia dessa cena, com o Joe Chill e o Bruce, nesse quarto mal iluminado. Assim nós temos essas sombras fortes no rosto de cada um deles. Sem contar também quando você vê a expressão do Batman aqui, quando ele tira o capuz e ele revela que ele é o Bruce pro Joe. É bastante pesado. O tio, claro, fica chocado, enquanto o Batman diz quem ele é. O mafioso tenta contra-atacar, mas o Batman começa a acertar ele violentamente e várias vezes. O Vingador Fantasma e o Espectro aparecem ali e incitam o Batman a servir à justiça e à vingança, respectivamente. O Espectro fala que se o tio sobreviver, ele revelará a identidade secreta do Batman. E palmas aqui para esse enquadramento perfeito do Batman no centro e as duas entidades em cada lado dele. O Batman responde que, embora o Batman possa morrer, Bruce Wayne nunca morrerá. E então, deixe o tio viver. E é uma frase muito bonita essa que o Bruce diz no finalzinho. Ele acaba então escolhendo o caminho da justiça quando ele não mata o Joe Chill, mesmo que isso signifique que ele não possa mais ser o Batman. Mas nada justificaria ele acabar tirando uma vida. O engraçado é que ele corre de volta pro armazém e implora a ajuda dos vilões. Ele explica que matou um homem e por causa do que ele fez, o filho daquele homem cresceu e se tornou o Batman. Os criminosos levam alguns segundos para entender e chegar à conclusão de que o tio é a razão do Batman existir, já que foi ele que o criou. Os vilões então o atacam, mas o Batman chega ali para proteger o tio. O Coringa arranja tempo para usar aquela super arma. Nessa luta, o Coringão acerta uma viga desse armazém, derrubando parte do prédio. Todos escapam, exceto o tio, que é esmagado sobre esses escombros. O Batman vai até o seu lado e o tio morre admitindo que o Batman o pegou depois de tudo. E detalhe que esse momento aí do tio sendo morto por outros vilões porque ele revelou que foi ele que criou o Batman, isso também rolou nas HQs. Pois é, isso vem lá da HQ do Batman número 47, que foi lançada em 1948. E é nessa HQ que o Joe Chill morre aí pela primeira vez. E fica aí de novo a lembrança de mais uma referência aí a uma HQ clássica do Batman. Naquele plano cósmico que nós vimos antes, a balança do Batman pende para a justiça. O Vingador Fantasma observa que o Karma deu um golpe final em Joe Chill. Ele comenta que é só irônico que o Joe Chill estava bem embaixo de onde o teto colapsou. E o Espectro apenas sorri e alega ignorância, dando a entender que foi o Espectro que acabou matando o mafioso. Esse Espectro realmente não poupa ninguém. E esse belo episódio se encerra na Batcaverna. O Bruce reencontra a fantasia do seu pai de morcego e a coloca como um dos troféus na Batcaverna. E diz, encarando ela, que o caso foi finalmente encerrado.
E esse então foi o melhor episódio então do Batman do Bravos e Destemidos. E quiçá um dos melhores do Batman em todas as animações. Bom, eu acho que deu pra ver, né, de por que esse episódio é tão elogiado. Ele realmente tem uma carga mais dramática e sombria dos outros episódios do Batman Bravos e Destemidos. E a gente sabe realmente, né, da regra do Batman de não matar. E aqui ela é realmente testada, né, nessa jornada muito pessoal do Batman, dele indo atrás do cara que matou seus pais. E é surpreendente como o episódio consegue balancear esses momentos muito tensos com a pegada do Batman Bravos e Destemidos. Não é à toa, claro, que esse episódio foi escrito por quem? Pelo Paul Dini, óbvio. E tem um outro detalhe curioso muito maneiro, que na dublagem original lá do inglês, o Vingador Fantasma e o Espectro tem a voz do Batman e do Coringa lá da série animada, o Kevin Conroy e o Mark Hamill. Então foi uma homenagem bem legal que o Paul Dini pôde pegar lá do Batman série animada e colocar aqui. E sim, também tem uma jogada de mestre aí de colocar esse Vingador Fantasma e o Espectro, né, como essas entidades aí que estão observando o Batman e vendo para qual caminho que ele vai. É uma tirada de gênio mesmo. E agora eu quero saber aqui nos comentários se você já conhecia esse episódio. E eu recomendo bastante que vocês assistam, né? Tem o Batman Bravos e Destemidos completos na HBO Max, então dá para assistir esse episódio completinho lá. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser nos apoiar ainda mais, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo aqui no canal. Tem o link dos 2 projetos na descrição. Dá uma olhadinha lá. Valeu mesmo, até a próxima, gente. Tchau, tchau!